Entre o cheiro do piqui e o som do ganzá, pulsa uma cultura viva neste lugar. Cheira cravo rosa, cheira flor de laranjeira. Que santo é aquele que vem lá de fora? É São Benedito e Nossa Senhora. Que santo é aquele que vem no andor? É São Benedito e Nosso Senhor. Você nasceu nesse quintal, Domingas? Graças a Deus. Eu tenho o maior orgulho de falar, sou cuiabana, bato no peito e falo, sou cuiabana de Chapa e Cruz. Nasci, criei, vivi aqui e vou morrer aqui também. Né? Para mim, esse rio, a água, é uma vida para mim também. Porque eu nasci, criei, tomando banho, bebendo dessa água. Né? E lavando roupa, todo o nosso movimento era dentro desse rio. Descendência índia, cochiponés e filha de paraguaia. São duas coisas, né? Sim. E sempre eu nasci e criei aqui, graças ao bom Deus. Uma vez que teve os manda-chuva, né? Falaram que não, nós ia sair daí, ia ser indenizado, ia sair daqui. Falei, mas nem Deus não deixa de nós sair daqui. Né? Juntemos, reunimos toda a família de São Gonçalo. Falei, daqui nós não saímos. Minha avó era benzedeira, né? Parteira, uma média vidente muito boa, sabe? Ela que cuidava de todo esse povo aqui da Baixada Cuiabana, dessas comunidades circunvizinhas daqui, né? Ela falava assim para mim, minha filha, você vai ser a única neta que vai dar a minha continuidade das minhas coisas, da minha vida. Quando nós ia apanhar erva no campo, ela ia comigo. E saía daqui quase 5 da tarde. Ela apanhava um pano, amarrava um pedaço de fumo na pontinha do pano, dava um nó e jogava no meu aqui. Ela fazia outro para ela, botava um pedaço na boca e o facão. E daí nós ia. E mamãe falava para ela assim, mamãe, a senhora ainda vai perder nesse mato, aí já está escurecendo, a senhora ainda vai perder com minha filha. Ela falava assim, vai pra merda, Jona. Você tá achando que eu sou o quê? Aonde que eu vou perder com isso? Nem nunca. Pois eu vou, nós vamos. E eu ia com ela, acompanhava ela em tudo que ela fazia, né? Era aquela... Aí chegava lá, nós apanhava lenha, ela fazia os feitos de lenha, botava na minha cabeça, apanhava um bocado da erva, botava, ela fazia um sapiquá, que chamava boroca. Enchia essa boroca de bastante raiz, de bastante erva, eu trazia um, ela trazia outro. E aqui nós chegava, jogava o feixe de lenha, aí nós já falávamos, vem aqui minha filha. E tinha uma bateona grande assim, nós colocava todas aquelas ervas lá, ela fazia a oração e botava no sereno, para cruzar, a lua cruza, né? Para bendição. Botava no sereno, no outro dia deixava tomar o sol um dia, aí depois no outro dia que ia pegar aquelas ervas para fazer as garrafadas, né? Então eu fui aprendendo tudo aquilo. Aí ela falou um dia para minha mãe, aqui é a única neta que vai seguir e vou deixar meu legado para ela, esta menina aqui. E nós era bastante neto dela, né? Aí eu falava, Tola, o que é esse que a senhora vai deixar para mim? Eu já quero saber. Ela falou, espera, tem o tempo certo, minha filha. Não precisa preocupar. Na hora certa, a vovó vai deixar com você. Para dançar, o siriri, é só escutar o repique do tamborim. Para dançar, o siriri. Avner, você cresceu nesse quintal. Nascido e criado nesse quintal, né, com muito orgulho e bebendo da fonte, né, dessa comunidade que eu sou apaixonado, que é São Gonçalo do Beira-Rio. Qual a tua primeira lembrança assim, do Siriri? A minha primeira lembrança do Siriri foi quando eu coloquei minha primeira vestimenta. Vovó foi convidada a participar de um projeto chamado Canções do Brasil. Não existia Flor Ribeirinha, não existia um grupo, né, de crianças ou de jovens, mas a intenção desse projeto, que era um projeto nacional, que encontrou a vovó como uma referência sobre a musicalidade da cultura popular, queria fazer algo com vozes de crianças, né? E com isso a vovó teve que organizar do jeito dela, na época, assim, só Deus sabe como ela conseguiu, costureira, para fazer um figurino, né, para as crianças da própria comunidade. Certo. Que idade você tinha?
Eu tinha em torno de uns 7, 8 anos, né? E eu sempre vivi mergulhado com a tradição da comunidade, né? E com Canções do Brasil nós fizemos uma gravação, foi gravado o áudio de nós, crianças, cantando Nandaia. E nesse sentido eu me senti um grande artista, né? Sim. Então essa minha primeira lembrança foi por conta dessa emoção, dessa ansiedade. Eu acho que toda criança tem esse momento. E quando nós gravamos o áudio, quando nós fizemos a roda da dança, que a vovó nos ensaiou, e depois fomos ouvir as nossas vozes, foi algo muito marcante nesse primeiro contato. Eu sempre falo que o poder é da arte. Eu tenho essa dimensão que não é o eu, né? Não é o poder. Eu sou instrumento, né? Então eu vim e demorei, mas hoje eu tô encaixado no meu lugar do universo. É aqui que eu sou feliz. Cara, eu levanto e falo, hoje eu vou pintar o dia todo. O dia que eu tenho que sair, eu falo, cara, eu vou ter que sair hoje. A minha felicidade é levantar todo dia e dedicar meu tempo, a minha vida à arte e à nossa cultura, cara. Com que idade você começou a pintar, Adriano? Cara, pintar faz pouco tempo, né? Porque eu me considero iniciante. Na arte, você começa a ter uma autoridade com muito tempo de... Desenhar eu não me lembro, cara. Desenhar, eu não tenho a lembrança. Porque pra mim era... Tem quando a gente tem sede? Tem que beber água. Desenhar era a mesma coisa. Desde sempre. Eu lembro de uma lapiseirinha que eu tinha. Eu só tinha ela. Ela era minha lapiseira e ela também era meu brinquedo, né? A gente brincava de hominho com ela, a capacetinha que tirava a borrachinha, Eu era tinha o capacete e tal. Eu tinha aquela lapiseira, eu sonhava com ela, eu dormia com ela e acordava doido para desenhar. Então desenhar muito cedo. Quando surgiu o Flor Ribeirinha? Surgiu assim, de uma grande necessidade, devido que eu não via mais falar de ururu, siriri, estava morto a nossa tradição nessa época aqui. Aí, um dia, num luar claro, né, eu olhei, estava as criançadas brincando no terreiro, brincando de roda. Aí eu chamei o tio Candi, que foi meu grande mestre, que Deus já levou, né? Aí eu chamei ele, tio, vamos ver se nós tocamos um siriri para essas criançadas, tio? Ele falou, vambora, Didia, vou lá apanhar minha viola. Aí chamei as criançadas, tudo vieram. Falei, agora nós vamos ensaiar siriri, chega de brincar de roda, vamos brincar aqui. Aí vieram a criançada, tudo só pichotinho, né? Aí comecei a cantar para eles Nandaia, que é o primeiro passo que você dá em Nandaia. Igual uma sala de aula, você vai escrever A, B, C, D, né? Até eles pegarem o caminho certo. Aí eu comecei, Nandaia, Nandaia, vamos todos Nandaia. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Põe esta perna, e eles prestaram atenção em mim, no jeito que eu fazia, né? Se não servir essa, põe essa outra para a senhora moça. Arrodeia, rodeia no meio, fica de joelho, põe mão na cintura, faz uma misura. Né? Aí, né? Mãe, o reconhecimento veio? A senhora sente o reconhecimento do seu trabalho, de toda a sua dedicação para manter essa tradição? Olha, meu filho, aos poucos estão vindo. Porque o siriri, ele era muito desprezado, era muito descaso. Eles falavam para mim assim, Domingas, você vai nadar, nadar e morrer na praia. Eles deixaram eu sozinha. Eu sou a única mulher. Um dia, meio-dia, eu bati meu joelho no chão e pedi proteção lá de cima primeiro. E para meus santos guias, que não deixasse, que me desse força para me vencer. Eu andava de a pé, de cuchipote aqui, com trouxa na cabeça, de mala de tecido que eu comprava, porque aqui não tinha ônibus, não tinha condução, não tinha nada. Quantas vezes, meu filho, eu tomei água de torneira, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma água. Eu andava naquele centro da cidade com tanta dificuldade. Mas eu falei, um dia eu vou vencer. Os dias, os meses, o ano passaram. E eu não passei. A senhora nunca vai passar. Eu fiquei esse mesmo esteio aqui, ó. A senhora nunca vai passar. Demorão ficado. Me conta o que representa a chegada de Avner pro Flor Ribeirinha. Foi uma benção. Sabe por quê? Meus netos que eu amo de paixão. É Avner, Ananda, Pedro Murilo e Miguel. São 4.
eles manteram junto comigo e me ajudar, sabe? Porque a fila anda, como tudo fala. Tem muitas coisas burocráticas que eu não sei mexer, né? Ele mexe. E ele mexe. E o Avni, com 15 anos, ele já começou a coreografar o grupo. Então, ele já tomou gosto, ele já amou, ele já sabe tudo, sabe? Então, para mim, foi uma benção. Se eu não tivesse esses braços direitos meus, que são eles, para mim ia ser difícil. E eles é a continuidade. Que o dia que Deus me chamar, que me levar, eu sei que eu estou deixando para eles. Eles vão dar continuidade, né? Porque eu sempre acompanhei a vovó. Minha paixão, a coisa que eu mais amava fazer desde criança era acompanhar a vovó em tudo que ela fazia. Vamos numa festa lá no Santo Antônio, lá na Bocaina, vamos, São Sebastião. Vamos numa festa de São Sebastião também, aqui no Parque Horário Dona Matilde. Vamos, e assim vai. Sim. E eu comecei a ensaiar, e aí até que teve a primeira apresentação. E foi numa escola, E daqui como de foi? Cuiabá. Eu tava todo animado, né? Todo ansioso, nem dormi direito, né? Acordava e olhava pra minha roupa ali do lado da Sim. cama, olhava pro chapéu. E aí aconteceu a apresentação. André, foi assim, algo que me assustou muito, assim. Por quê? Porque assim que nós chegamos, já comecei a perceber um comportamento diferente das outras crianças, dos outros jovens, né? Que estavam ali na escola, olhando já pra gente com um olhar, né, assim, preconceituoso. Aquilo me deixou um pouco nervoso, né? É como se olhasse, começava a zombar, começava a rir. E aí nós apresentamos tudo e durante a apresentação a gente via esses olhares de como o vovó diz, tá caçoando, né? Debochando. Debochando da gente, até que começou uma vaia. No meio da apresentação, No meio da começaram a vaiar. apresentação. E aí continuamos dançando como se nada tivesse acontecendo. Quando nós saímos, né, da quadra esportiva que era a apresentação, fomos para a sala onde nós colocamos o figurino, que era dentro da escola. Eu já cheguei começando a chorar, Sim. né? E os dançarinos também, alguns estavam ali chorando, mas assim, discretamente, eu já desabei no cantinho assim, aí o vovó veio até mim, né? Pegou na minha mão assim e falou assim, ô meu filho, não chora. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem da nossa cultura, eles não sabem do que dizem. Você estava lindo dançando. Aí eu fui melhorando, né? Mas aquilo me marcou, Sim. né? Que eu comecei a perceber no comportamento dos meus colegas, né? Dos meus amiguinhos aqui da comunidade. Que aqui a gente tinha muito orgulho de dançar, Sim. né? Mas quando saía da comunidade para a escola, para qualquer outro lugar, se alguém perguntasse sobre, as pessoas tinham vergonha de falar. Sim. Então, um dançarino, né, que estava aqui presente, falava, não sei dançar CD, né? Escondia isso, como se fosse algo, nossa, é algo muito ruim, algo, né, sabe? Eu não conseguia entender essas marcas de preconceito, não conseguia. É pra cantar, é pra dançar, é pra cantar, é pra dançar. Agora vamos falar da nossa linda Cuiabá. Nasci em Cuiabá, hospital geral. Você é cuiabano ou Chapecruz? Cuiabá. Perrachado. Até chora. Mas eu não percebo o sotaque em você. Cara, é assim, a família da minha mãe, ela é daqui. Livramento. O vovô nasceu em Poconé. Numa fazenda em Poconé. E aí, nas férias, eu ia pro sítio. E aí eu voltava pro Tchano mesmo. Porque lá eles falavam arrastando. Mas quando eu voltava, as pessoas não achavam legal, né? Me falavam, para de falar feio. Para com isso. Fala Preconceito, direito. Nosso linguajar. Fala direito, né? Parecia que eu tava fazendo errado. Eu fui tirando, cara. Eu falo que foi tirar pela orelha. Mas eu acho que é o que a gente mais tem a dificuldade de manter, né? De continuar é o sotaque. Tipo, o siriri, o cururu, são manifestações que a gente está lutando, né? E hoje é bonito, né? Na minha época, quem é cuiabano? Ninguém falava. Tinha A hora que vergonha. eu levantava a mão, cuiabano, e começava a tirar sarro. Não podia nem falar que é cuiabano. Cuiabano é porco, cuiabano é preguiçoso. Então eu sofri tudo isso, né? E a minha arte
veio daí, que tudo que está aqui, eu vivia no sítio. Festa de santo, lavagem de santo, vovô fazia viola, o cururu, o siriri. Então, e aquela dor que eu tinha de ter vergonha de ser cuiabano, eu queria que a minha arte fosse instrumento de valorização. De orgulho. E de orgulho, as pessoas olharem e falar, cara, é um orgulho de ser cuiabano. Né? Você vende obras aí para outros países, fez muitas exposições fora. Você teve que fazer sucesso fora para ser valorizado em casa? Santo de casa não faz milagre? Teve. No começo eu tinha vergonha de mostrar minhas telas, né? Aí ficava todo escondido, nem meu vizinho sabia o que eu pintava. E aí eu comecei a mostrar lá no Orkut. Aí o pessoal começou a gostar e tal. Eu falei, olha aí, cara, tem gente que gosta. Eu ainda brincava, tem gente que gosta dessa porcaria. São lindas suas obras. E aí veio o Facebook, aí foi uma... Cara, eu aprendi a falar obrigado em língua que eu nem sabia que existia. O meu Facebook parecia uma torre de Babel. Muita gente de fora e me tratando como artista. Conversando comigo como se eu fosse artista. Você sempre foi um artista. Mas assim, eu não era essa uma consciência. profissão, não era eu gostava de pintar, né? Mas eu não acreditava naquilo, que eu poderia viver daquilo. Cara, demorou muito para mim acreditar. E aí eu comecei a receber convite para expor na França, né? Argentina, Portugal. E eu falei, caramba! E nem meu vizinho, cara, ninguém sabia, né? Só minha família. O Flor já passou por mais de 20 países. Quantos prêmios mundiais vocês ganharam? São 4 prêmios internacionais, né? Primeiro em 2016 na Turquia, no Festival de Buia-Çekmekek, difícil de falar. Posteriormente nós vencemos o Festival da Polônia, depois Bulgária e o mais recente na Coreia do Sul. Com tantos mundiais, o orgulho surgiu dos cuiabanos? Surgiu. A gente tinha muita dificuldade, como eu já disse várias vezes aqui. E algo nos encorajou. Por que não participar do Festival de Joinville, né? Que é considerado o maior festival de dança do Brasil? E a gente, será? Se aqui a gente tem essa dificuldade de reconhecimento, imagine para um lugar que as pessoas respiram arte, conhecem danças. Como eles vão receber Como eles nosso vão, trabalho? Será que é simples demais? Exatamente. Será que é simples demais? Mas assim, São Gonçalo na frente, né? Com vovó orando muito, vamos. Foi várias situações que nós fizemos para financeiramente chegar até lá. Conseguimos um ônibus que mais chovia dentro do que fora. Foi assim, Jesus me leva, né? E aí nós fomos aprovados para apresentar em palco aberto e no palco fechado, que era o palco competitivo. E a nossa primeira apresentação foi marcada por muito nervosismo. Todos os dançarinos estavam ali assim com medo, ansiosos. Tinha gente até chorando que não queria entrar porque viu no público aquele aplauso, isso, sabe? Bem burocrático. E aí quando, enfim, entramos para dançar. E ali no Festival de Joinville, o público levantou e gritou, sentindo a batida dos instrumentos, no movimento da dança, na batida dos pés, do gingar das meninas, da saia girando. Ali foi o nosso maior encorajamento para querer buscar outras possibilidades e de divulgar essa cultura mato-grossense. Com essa apresentação de Joinville, nós fomos nos encorajando até chegar no contexto internacional, a concorrer editais, concorrer possibilidades de representar o Brasil lá fora, onde nós fomos selecionados e vieram os prêmios. O grupo de dança Siriri Flor Ribeirinha é campeão mundial. Os 36 dançarinos venceram 96 países e conquistaram o primeiro lugar do 18º Festival Internacional de Arte e Cultura da Turquia. A riqueza de ritmos e as cores do folclore mato-grossense fizeram bonito no Festival Internacional da Polônia. O Flor Ribeirinha representou o Brasil e venceu o festival, superando grupos de outros 11 países. Quando os prêmios vieram, né, o primeiro deles que foi na Turquia, em 2017,
nossa rede social ela bombou. Explodiu. Explodiu no Mato Grosso, né? Fomos recebidos aqui com carros do Corpo de Bombeiros. Eu lembro de vocês desfilando pela Sim. cidade. E lá, nesse vídeo, tinham vários comentários, né? E um deles, assim, dentre os vários elogios, tinha alguém dizendo assim, nossa, que orgulho de ser cuiabano, que orgulho de ser mato-grossense. É lógico, a gente recebe aquilo com todo carinho e, nossa, muito obrigado. Mas, por detrás daquilo tem uma reflexão, né? Então, onde estava esse orgulho, esse pertencimento todo. lá atrás? Sim. Né? Porque nós sempre estivemos aqui em São Gonçalo. Né? Fala um pouco sobre esse modelo de sustentabilidade do Flor. Tudo isso passa por um processo de institucionalizar, né, esse Flor Ribeirinha, que nasce como um grupo de Siriri, em 1993, posteriormente vira uma associação cultural em 2009, e de lá para cá, com as experiências, né, que nós fomos tendo ruins e boas, a gente foi se organizando enquanto uma organização social hoje do terceiro setor. Então, quando a gente pensa projetos, a gente está pensando em resolver algo. E com isso nós começamos a nos organizar, né, profissionalmente no sentido da produção cultural, da gestão cultural, como também da profissionalização artística, sempre tendo esse cuidado de manter essa essência. Porque, por vezes, nós nunca imaginávamos que essa tradição poderia, né, olhar para isso com uma forma mais tranquila. Porque quando a gente passa pela espetacularização, por exemplo, que a gente atrai um olhar de um público em geral, a gente levou muita paulada. Inclusive de antropólogos, né? Que não se mexe com a tradição. Calma, a tradição, ela não é estática. Ela é viva. Ela é viva. Vovó dança o siriri, eu também danço. Só que de quando vovó nasce para quando eu vou nascer, existe um tempo considerável. E as coisas acompanham o tempo. A tradição não é diferente disso. Então, nessa concepção artística, nós fomos pensar, uma coisa é o siriri que a gente vai dançar na festa de santo ou no quintal, uma coisa é esse trabalho levado para um festival, uma coisa é esse trabalho levado para um teatro. Hoje, o Flor Ribeirinha, ele vem com um guarda-chuva chamado Quintal da Domingas. E aqui, André, nós agregamos dois vieses, tá? Associação Cultural Flor Ribeirinha e Grupo Folclórico Flor Ribeirinha. O que é a associação? A associação ela vai olhar para os projetos no sentido de quê? Da manutenção e da divulgação desse trabalho. Na manutenção, como que nós vamos manter essa cultura viva por mais tempo? Se a gente não olhar para as crianças, se a gente não olhar para o nosso futuro, então a gente precisa ter sementes. Que sempre regados, plantados para virarem flores. Então está aqui o Semente Ribeirinho, um projeto direcionado para as crianças da comunidade e de vários outros lugares de Cuiabá, até mesmo de Várzea Grande, vem crianças de Várzea Grande até aqui. E assim nascem outros projetos. Como que nós podemos dialogar com o contexto escolar, recebendo as escolas, indo até as escolas, e mostrando essa educação intercultural. Quantas sementinhas? Hoje nós temos 120 sementinhas. 120? 120 sementinhas. Temos também um olhar para o contexto da qualidade de vida, então a gente recebe o público da melhor idade, com o projeto Flor da Idade, né, que era um sonho de vovó Domingas. E assim, outros projetos, né, que aí são oportunizados por editais. Nós também inovamos num contexto de dialogar com a iniciativa privada, porque até então isso para nós era um abismo, né? Essas empresas que estão aqui, por exemplo, elas têm que pensar onde elas estão. Quem são essas pessoas? O que essas pessoas carregam em sua bagagem cultural? Né? Então foi buscando esse diálogo do empreendedorismo, da cultura, da economia criativa, que esses projetos eles vão se estabelecendo com parcerias. Né? E aqui hoje nós trabalhamos numa gestão colaborativa, né? Trazendo pessoas de aspectos de lideranças dentro do próprio grupo, aquelas que acabam se formando aqui dentro, para a gente poder atuar em várias frentes. Então, existem lideranças da comunicação, existem lideranças da gestão. Então, hoje é o Avner, mas eu tenho mais 3 pessoas que estão comigo na gestão. E a gente vai caminhando, né, para uma instituição cada vez mais organizada. Das vaias ao aplauso internacional. Qual a sensação? É de que vale a pena o esforço, é de que vale a pena a gente acreditar nos sonhos. Não é fácil você escolher ser um trabalhador da cultura todos os dias, né? Então, toda essa história
que carrega a verdade do nosso povo, a verdade da nossa comunidade. Isso vai além do tempo. Então, aquela vaia, talvez, por algum motivo foi necessária, foi um combustível ao longo de todo esse tempo para se chegar a este reconhecimento, a esse entendimento sobre a tradição, a esse entendimento sobre a gente respeitar quem vem antes, ao entendimento a respeitar a nossa ancestralidade, porque o Siriri é um reflexo ancestral do nosso povo africano, indígena, né, da nossa identidade que pulsa, e as pessoas, por vezes, não dão importância para isso. Como que a gente se entende? Como que a gente vai caminhar por algum lugar se a gente não sabe de onde vem? Então, esse sentimento, esse pertencimento, esse respeito às diferenças e a um povo é algo que ao longo de tudo isso que aconteceu, da vaia aos aplausos, vem marcando um legado. Então, vai muito além daquilo que o Flor Ribeirinha hoje é reconhecido no aspecto artístico. Tem muita coisa por trás disso. Existe uma formação dentro deste quintal para várias gerações. E esse trabalho nasce também com o esforço de uma mulher. Uma mulher que não se pautou nas dificuldades. Uma mulher que sempre pensou nas belezas do lugar de onde ela veio. E não teve não que a parasse. Então essa mulher é a Dona Domingas e eu tenho muito orgulho disso. O dia 10 de janeiro, viva meu São Gonçalo, torna a revivar. Ora, viva meu São Gonçalo, torna a revivar. Eu vi um carro cantando, cheio de cravos e rosa, São Gonçalo bem no meio, colhendo a mais formosa. Viva meu São Gonçalo, e torna a revivar. Ora, viva meu São Gonçalo, torna a revivar. Viva Senhor São Gonçalo. Você tem feito dinâmicas com crianças aqui no ateliê, vivências. Cara, era um sonho. Eu sou de periferia e não era de periferia. A gente está na periferia. Eu faço questão de estar na periferia. E o meu sonho era trazer os gurizada que estão hoje exatamente onde eu estava. Aí a Tati transformou em um projeto. E aí ela, além de ser a mulher da minha vida, ela é a minha produtora. Ela que faz tudo, né? Desde projeto. Projeto, edital, ela presta conta. Então, Ela muita coisa que... Pinta fundo de mural, que eu já vi. E pinta também. Pinta contorna. muito bem, exato. Então, muito que vocês veio do sucesso da minha arte não existiria se não fosse ela. Então, é ela que pega minhas ideias, transforma em projeto e aí apresenta. E esse projeto chamado Vivenciarte, que foi a convivência dos alunos aqui, foi o resultado desse trabalho dela, né? O valor do artista tem muito a ver com o que ele modifica ao seu redor. Qual que é o impacto dele no seu redor? Eu acho que o meu legado vai ser esse. Olha, o Adriano, ele representa para nós, assim, hoje, uma identidade visual, assim, impregnada no Flor Ribeirinha. E isso se dá também já no processo mais atual, no qual o Flor Ribeirinha começa a dialogar com outros segmentos artísticos, né? E quando se depara com as artes visuais, o Adriano se torna essa referência. Sim. Então, eu fui a uma exposição do Adriano no Palácio da Instrução. E aí eu consegui o contato dele, fui conversando, até surgir a ideia da gente fazer um trabalho junto, né? Falei assim, o que você acha, né, de você fazer uma pintura nos figurinos do Flor Ribeirinha e tal. E aí a gente foi se aproximando. Ele veio no quintal, conheceu o quintal, até que ele abraçou a ideia. Era 20 saias, 20 camisas, 20 chapéu, tudo 20 em 30 dias que eles iam pra Coreia. Caramba. Aí o que eu falei? Eu pensei, e se a gente fazer uma força-tarefa? Um mutirão. Juntar, pô. Juntar os Adiojar povos, todo adiojar. mundo. A meta era 3 vestidos por dia. Aí era aqui, nesse chão. A gente abria aqui, 3 vestidos. E aí eu tinha feito essas telas ali antes para ficar na minha cabeça. Porque eu ia pintar um uniforme, mas separado. Eu tinha que manter a proporção
as cores e um padrão para quando tivesse todo mundo junto, né? E aí foi aquela correria, cara, cansado todo dia, mas quando a gente terminou, André, quando a gente terminou a última camisa, nós olhamos uma pra cara do outro, falei, cara, a gente começou a ficar emocionado. Falei, cara, o que nós fizemos junto? Porque foi junto. A força desse figurino, cara, as pessoas sentem. A cooperação. Elas não sabem o processo, mas elas sentem o amor que foi feito, porque foi feito, o grupo todo participou. Mas a minha maior emoção foi a primeira vez que eu vi o figurino. E a hora que acendeu a luz, cara, eu chorei, velho. Eu chorava que eu soluçava, velho. Acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. E quando nós lançamos, né, esse figurino no espetáculo, explodiu. E nesse momento foram várias situações marcantes para nós, porque era a primeira vez que nós levávamos um espetáculo para o teatro. Nós, quando vimos que esgotou os ingressos, eu falei, não estou acreditando. E aí, depois disso, o Adriano lançou uma exposição chamada Convertendo em Curvas, que esse figurino, que até então tinha sido pintado, se transformou também nas telas. Sim. Essa é genial. Eu queria uma dançarina que ficasse rodando o tempo todo. O dia inteiro lá. E aí o Daniel Coelho fez pra mim de sucata, que é uma maneira de você interagir com a obra, né? E aí é o vestido rodado. E as pessoas ficam com medo de rodar, mas ele pode rodar. Ó, pra fazer o prato. Quer experimentar? Claro. Pisa na bolinha aí. Nandaia, Nandaia, vamos todos nandaiar. A luz é a mágica. Ah, quero ver com a luz. Então nós vamos ver com a luz. Nandaia, Nandaia, vamos todos nandaiar. Seu padre vigário venha me ensinar a dançar. Nandaia, Nandaia, vamos todos nandaiar. Seu padre vigário venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, se não servir essa, põe essa outra pra senhora moça. Rodeia, 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 fica de joelho, põe a mão na cintura e faz uma mistura. Palma, palma, palma. Quantos países, mãe, a senhora já conheceu? Com Flor Ribeirinha. Meu filho, eu acho que já tem uns 20 países. Já. E até perdi da conta, porque cada país que a gente vai para 6, 7 cidades fazer as apresentações, né? E somos respeitados, nós somos admirados, nós somos queridos em todos os países que a gente vai. Tem países que a gente já foi 2, 3 vezes. França mesmo já fomos 3 vezes, né? Rússia fomos 2 vezes. Só este ano nós já fizemos 3 viagens internacionais. Com o poder de Deus e meus guias protetores e meus santos padroeiros. Eu soube de Veneza, que a senhora adorou Veneza, estava de barquinho para cima e para baixo. Veneza, bom demais. Mas a senhora prefere Veneza ou Rio Cuiabá? Ah, meu Rio Cuiabá. De todos esses lugares que já fui, eu prefiro. Olha, meu umbigo está enterrado bem aqui. Mas eu, aonde que eu vou deixar? Pode ter a beleza, o conforto que for. Em outros países, como nós estamos tratados muito bem lá, né? Mas o forte nosso, a nossa paz é aqui. A senhora vai me levar lá no Rio? Vou daqui a pouco. Nós temos que ir, sabe por quê? Lavar nossos pés e pedir proteção para nossa Iemanjá. Nossa mamãe Unxô está lá nos esperando para nós ir lá. Vamos lá, né? Nós vamos. E eu quero pedir outra coisa. A senhora me benze também? Também, com certeza. Beijo sim. Levantei de madrugada, antes do romper da aurora, minha vinda São Gonçalo, tocando sua viola. Eu vou contar pra vocês a vida do pescador.
Caboclo duro na queda, carinhoso no amor. Chegando o fim de semana, reúne a companheirada pra jogar e cantar modinha e tomar uma gelada. Mas quando volta pra casa, abraça o seu amor. Assim é que é a vida, meu bem, que leva o pescador. Assim é que é a vida, meu bem, que leva o pescador. Pescador é corajoso, enfrenta chuva e trovão. No bolso do pescador, dinheiro não falta não. Chegando o fim de semana, reúne a companheirada pra jogar e cantar modinha e tomar uma gelada. Mas quando volta pra casa, abraça o seu amor. Assim é que é a vida, meu bem, que leva o pescador. Assim é que é a vida, meu bem, que leva o pescador.